Os 50 anos da libertação dos presos políticos do campo de concentração do Tarrafal de Santiago serão celebrados esta quarta-feira, 1 de maio, com um programa que integra conferência e espetáculos musicais com a participação de artistas de Cabo Verde, Angola, Portugal e Guiné-Bissau. A iniciativa é da Presidência da República, que não quer deixar passar em branco este importante marco na história de Cabo Verde. Tarrafal acolhe na próxima quarta-feira, 1 de maio, a celebração dos 50 anos de libertação dos presos políticos do campo de concentração de Tarrafal, símbolo da opressão e violência da ditadura colonial portuguesa. A libertação de quem se opunha ao regime aconteceu poucos dias depois de o regime fascista ter sido derrubado com a Revolução do 25 de abril de 1974, em Portugal. Para celebrar os 50 anos, a Presidência da República convidou os chefes de Estado dos 4 países de origem dos presos políticos, incluindo Angola, Guiné-Bissau e Portugal. Em comunicado, a Presidência anunciou que o ato simbólico reafirma o compromisso com os ideais da liberdade, autodeterminação e tolerância, porque, muito mais que um marco na história de Cabo Verde, trata-se de um capítulo essencial com repercussão nos movimentos de libertação nacional nas antigas colónias portuguesas em África. Comemorar no espaço que hoje alberga o museu é um ato de preservação da memória e um contributo para a educação das gerações mais recentes sobre os horrores do passado colonial, justifica a Presidência. Para além do descerramento de uma placa do cinquentenário, constam ainda da programação intervenções dos chefes de Estado e uma conferência sobre o campo de concentração do Tarrafal, genealogia, história, modelos de repressão e memórias transnacionais de resistência, que será proferida pelo professor Vítor Barros. Segundo a Lusa, o antigo embaixador cabo-verdiano, secretário executivo da CPLP entre 2004 e 2008, Luís Fonseca, será o porta-voz dos presos políticos na cerimónia desta quarta-feira. Depois de agredido pela PIDE, Polícia Política do Regime, Luís Fonseca integrou o primeiro grupo de presos políticos cabo-verdianos a chegar ao Tarrafal 1970-1973. Em entrevista à Lusa, disse que Tarrafal é de facto um símbolo do fascismo português e da negação de direitos, pelo que há um dever de memória para com os combatentes que deram a vida pela liberdade, fazendo com que o sítio não deva ser esquecido pelas gerações, porque representa a luta dos povos de 4 países. Recordar que o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta semana, à margem da inauguração do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade em Peniche, Portugal, que a antiga metrópole colonial deve liderar o processo de assumir e reparar as consequências do período do colonialismo, sugerindo como exemplo o perdão de dívidas, cooperação e financiamento aos países colonizados. Sempre achei que pedir desculpa é uma solução fácil para o problema, pede desculpa e nunca mais fala nisso. Assume-se a responsabilidade por aquilo que de bom e de mau houve no Império. Houve coisas boas, houve coisas más, e não se pode assumir só o bom ser o mau, ou só o mau ser o bom. E depois o assumir significa, de facto, disse eu, retirar as consequências várias. Que não podemos meter isto debaixo do tapete ou dentro da gaveta. Temos a obrigação de pilotar, de liderar este processo. Porque se nós não o lideramos, assumindo, de facto vai-nos acontecer mais dia menos dia o que aconteceu a outros países que, tendo sido potências coloniais, ao fim de X anos, perderam a capacidade de diálogo e de entendimento com as antigas colónias, bem patente na cerimónia do Centro Cultural de Belém, e estão a ser convidados a sair, a bem ou a mal, dos países onde ainda tem alguma presença. É uma questão que tem que ser tratada pelo novo governo, eu respeito as funções executivas do governo, e tem que ser tratado em contacto com esses Estados. A parte cultural da celebração dos 50 anos da libertação dos presos políticos de Tarrafal será assegurada pelos artistas Mário Lúcio, Cabo Verde, Teresa Salgueiro, Portugal, Paulo Flores, Angola e Karina Gomes, da Guiné-Bissau, num denominado Concerto da Liberdade.
O programa presidencial está orçado em 8 mil contos, totalmente financiado por parceiros privados, nacionais e internacionais. O governo, através do Ministério da Cultura e da Indústria Criativa, também vai assinalar a efeméride com um simpósio internacional agendado para o dia 9 de maio. O antigo campo de concentração do Tarrafal foi construído em 1936 e recebeu os primeiros 152 presos políticos a 29 de outubro do mesmo ano, tendo funcionado até 1956, encarcerando antifascistas portugueses. Reabriu em 1962 com o nome de Campo de Trabalho de Chão Bom, destinado a aprisionar e reeducar os anticolonialistas de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Ao todo, foram presas no também conhecido por Campo da Morte Lenta mais de 500 pessoas, 340 antifascistas e 230 anticolonialistas. Após a sua desativação, o complexo funcionou como centro de instrução militar. Desde 2000 alberga o Museu da Resistência e em 2004 foi classificado Património Cultural Nacional e hoje integra a lista indicativa de Cabo Verde a Património da Unesco.